Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu falo sobre sistemas eleitorais. O que é um sistema eleitoral? É um complexo de técnicas e procedimentos empregados com o objetivo, na realização das eleições, de converter votos em mandatos. Em nosso ordenamento nós temos o sistema chamado majoritário e o sistema proporcional. Cito aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, na ADI de número 5081, trazendo um conceito sobre sistema eleitoral. Diz ele que, então, o sistema eleitoral identifica as diferentes técnicas e procedimentos pelos quais se exercem os direitos políticos de votar e de ser votado, incluindo-se nesse conceito a divisão geográfica do país para esse fim, bem como os critérios do cômputo dos votos e de determinação dos candidatos eleitos. Existem, então, o sistema chamado misto, o majoritário, o proporcional, e também não há que se falar em sistema melhor ou pior. Isso decorre de uma escolha do constituinte, em nosso caso, isso está determinado na Constituição Federal, passível também de alteração. Nós temos então, por determinação constitucional, o chamado sistema majoritário para eleição dos cargos do Poder Executivo, chefes do Executivo e também do Senado Federal. De acordo com esse sistema simples, basta obter um número maior de votos na eleição, sempre considerados os votos válidos. Lembrando que os votos brancos, votos nulos, não são computados para nenhuma finalidade. Por sua vez, o sistema majoritário ele tem uma divisão, sendo chamado majoritário absoluto e majoritário simples. No majoritário simples, basta a maioria dos votos válidos, que é o que ocorre nas eleições para prefeito, nos municípios que tenham menos de 200 mil eleitores e também na eleição para o cargo de senador da República. Pois bem, já o sistema chamado majoritário absoluto é um pouco mais exigente. Segundo este, para se vencer a eleição é necessário obter a maioria dos votos, sendo essa maioria mais da metade dos votos válidos. Metade mais um, e se for um número quebrado, metade mais o primeiro número completo acima da metade. Pois bem, esse sistema é adotado em nosso ordenamento para os cargos de presidente da República, governador, prefeito, nos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores. Ok. O sistema proporcional, por sua vez, tem uma outra dinâmica, em que o voto ele é dado não apenas ao candidato, mas também à legenda. Lembrando que, em nosso ordenamento, houve alteração constitucional de 2017, abolindo a coligação partidária no sistema proporcional. Então, hoje, para essas eleições proporcionais, apenas o voto pode ser no candidato ou no partido político, não há mais que se falar em coligações nesse contexto. Diferente do sistema majoritário, então, a importância do partido, da coligação, aqui é muito grande. E como é que funciona esse sistema proporcional? Ele tem por objetivo, então, que as casas legislativas tenham uma representatividade a mais ampla possível. Daí que, não raro, ocorre de alguém que tenha mais votos não ser eleito em relação a alguém que tenha menos votos do que ele. Isso por conta da forma como são computados esses votos. Basicamente, nós temos aqui dois parâmetros importantes, o chamado quociente eleitoral e o quociente partidário. Essa sistemática vem esclarecida no Código Eleitoral, a partir do artigo 106. Ok? Então, de acordo com o artigo 106, é primeiro necessário conhecermos o chamado quociente eleitoral, e são parâmetros que variam de eleição para eleição. O quociente eleitoral, por exemplo, ele é obtido através do número total de votos válidos naquela eleição, dividido pelo número de cadeiras que estão sendo disputadas. Então imaginemos uma Câmara de Vereadores que possua 13 vagas, ok? 13 cadeiras. Naquela eleição, temos aí então 26 mil votos válidos. Vou fazer um cálculo redondo aqui para facilitar. Então o quociente eleitoral se obtém dividindo 26 mil votos válidos por 13. Teremos aí, então, 2.000 votos válidos. O quociente eleitoral, então, ele precisa ser obtido por cada partido. Então, o partido, para ter direito
a uma das cadeiras tem que ter pelo menos 2.000 votos, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês. Depois disso, nós temos o chamado quociente partidário, ok? O quociente partidário, por sua vez, está no artigo 107, que diz: determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos para o mesmo. Então vamos supor, lembrando que no nosso exemplo o quociente eleitoral aqui está em 2.000 votos. Vamos supor que o partido obtenha 10.000 votos válidos, ok? Pois bem, então dividindo-se 10.000 por 2.000, temos 5 vagas. Esse partido teria, a princípio, direito a 5 cadeiras, ok? E quais dos candidatos deste partido que tem direito a 5 cadeiras serão eleitos? Os mais votados, ok? Porque nós temos o chamado sistema de lista aberta. Se fosse o sistema chamado de lista fechada, uma vez que o partido tem direito a 5 cadeiras, ele indicaria quem, entre os seus filiados, entre os seus candidatos, seria eleito. Mas não é assim que funciona. Tendo o partido X direito a 5 vagas, os 5 mais votados terão direito, então, a essas 5 cadeiras. Lembrando que temos mais uma regra aqui. Esses candidatos, para tomarem posse, para serem eleitos, precisam ter pelo menos, tem que ter um número mínimo de votos. Pelo menos 10% do chamado quociente eleitoral. No nosso exemplo aqui, 2.000, então ele teria que ter pelo menos 200 votos. Isso está no artigo 108. É uma alteração relativamente recente, porque já tivemos na história, por conta da sistemática anterior. Então o partido tinha, por exemplo, direito a 5 vagas. O quinto colocado em número de votos dentro daquele partido obteve 5 votos. Ele seria eleito. Ou seja, sem representatividade alguma. Imaginemos, nesse exemplo de 26.000 votos válidos, alguém com 5 votos sendo eleito. Então hoje nós temos uma cláusula no artigo 108 que traz então isso a partir de 2015, dizendo que dentre esses candidatos do partido que tem direito a 5 cadeiras, o candidato ele tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. No nosso exemplo, ele teria que ter pelo menos 200 votos, ok? E basicamente é isso que nós temos de sistema proporcional. O chamado sistema misto, ele mescla o majoritário com o proporcional nas eleições do legislativo. Aí existe ainda o chamado sistema distrital, em que a circunscrição eleitoral é dividida em distritos. Então, por exemplo, no próximo pleito 2022, estou gravando esse vídeo em maio de 2021, teremos as chamadas eleições gerais para os cargos de deputado federal. Então, vamos imaginar o Mato Grosso do Sul, unidade federativa. Como funciona hoje? O Mato Grosso do Sul todo elege os seus deputados, em número de 8. Ok. Pelo sistema, se fosse o sistema distrital, o Mato Grosso do Sul seria dividido em distrito. E cada distrito elegeria o seu deputado. Ok? A proposta é no sentido de alteração, como eu já disse, mas não é o que temos hoje em nosso ordenamento. Ok? Como também já foi dito, não há que se falar em sistema melhor ou pior. A realidade cultural, geográfica, a política que vai demonstrar ali qual o sistema mais adequado para determinado período histórico. Ok? Lembrando que ainda temos alguns outros detalhes sobre os cálculos no artigo 109 do Código Eleitoral e seguintes, que não vou trazer aqui por ser muito técnico, e também a mera leitura desses artigos já traz luz acerca dessas questões. Ok? E termino por aqui então esse breve vídeo sobre sistemas eleitorais adotados em nosso ordenamento. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, agradeço os comentários e também agradeço por estar inscrito em nosso canal, e até o nosso próximo vídeo.